Amém. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Só até aí, irmãos. Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Vamos discorrer mais alguns textos daqui uns minutinhos. Mas por enquanto pode deixar aí quietinho onde que está mesmo. Esse texto, ele nos remete a um período onde que Paulo estava preso. E ele escreve essa carta aos irmãos. E ele está justamente dizendo para os irmãos que o fato dele estar preso e o fato dele estar naquela circunstância que ele estava, até isso estava contribuindo para que o Evangelho fosse pregado. A prisão dele resultou numa igreja plantada dentro da casa de César. Nós lemos alguns relatos históricos que fala que Paulo, numa prisão domiciliar, ele tinha que ficar com um soldado algemado com ele para onde que ele fosse, agarrado na cola dele. E não era um só, de vez em quando trocava. E Paulo aproveitava isso para quê? Jesus, para falar do Evangelho. E essa prisão de Paulo fez com que ele divulgasse o Evangelho para toda a casa de César, para toda a guarda pretoriana. E se nós lemos, se eu não me engano, eu acho que é próprio Filipenses, se eu não me engano, lá no capítulo 4, no finalzinho do versículo, ele manda uma saudação e ele fala assim: a igreja que está na casa de César vos salva. É justamente essa igreja que nasceu por causa da prisão de Paulo. Mas eu quero enfatizar nessa noite, não é a prisão de Paulo. Eu quero falar um pouquinho sobre uma questão muito comum e rotineira na nossa vida diária. Quero falar sobre a importância de nós alinharmos a nossa caminhada, a nossa vida cristã, a nossa trajetória de vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Observando o que é a vontade de Deus para nós e aquilo que é a nossa própria vontade. Esse texto fala que o Evangelho estava sendo pregado com o Paulo preso ou o Paulo solto. O texto diz que tinha algumas pessoas que estavam pregando o Evangelho por porfia, por inveja, tentando de alguma maneira cutucar a Paulo, tentando de alguma maneira ferir ele com aquilo. Mas ele fala assim: o que isso me importa? Nada. O meu objetivo é que o Evangelho seja pregado. Isso está acontecendo. Não importa se vocês estão pregando com inveja, se é uma disputa, o que importa é o resultado final.
E o resultado final era que o evangelho estava sendo divulgado. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe desse texto. Porque se pregar o evangelho de qualquer maneira for resultado, então alguns outros textos da Bíblia estão equivocados. Precisamos achar um equilíbrio disso aí que o Paulo está falando. Porque, na verdade, o evangelho pregado, de qualquer maneira, ele tem resultado. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas será que, se eu pregar o evangelho com a motivação daqueles homens, ou se eu viver o evangelho com a motivação que aqueles homens estavam vivendo, eu terei algum benefício em relação a isso? Serei beneficiado de alguma maneira com isso? E é isso que a gente vai dar uma analisada na palavra de Deus hoje. Vamos dar uma analisada em alguns textos, para a gente ver a importância de fazer as coisas de Deus, não de qualquer maneira. Aprender a observar detalhes na palavra de Deus. Aprender a observar detalhes. A vida é assim. Tudo é assim. Nós vamos dirigir, tem regra, não tem? Nós vamos entrar num negócio novo, colocar uma empresa, tudo nós temos que observar regras, ver o que nós podemos fazer, ver o que nós não podemos fazer, ver o que é lícito, ver o que é ilícito. E se tratando do evangelho, da mesma forma. Por mais que Paulo diga que o evangelho está sendo divulgado, não importa como que as pessoas estavam pregando ele, mas nós temos que ver outros textos na palavra de Deus, que demonstram que, realmente, o evangelho estava sendo pregado, pessoas estavam sendo salvas. Mas as pessoas que estavam pregando o evangelho de qualquer maneira, eram os que não estavam sendo beneficiados de forma alguma com ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo um período confuso acerca do evangelho nos dias atuais. E muito confuso. Temos dois extremos se tratando do evangelho. Virou bagunça, para falar a verdade. Temos aqueles que estão comercializando o evangelho, fazendo da igreja do Senhor balcão de negócio. Não estão interessados em pregar um evangelho puro e genuíno, interessados nas almas e na cura e na libertação das pessoas, mas interessados nos seus próprios interesses. Interessados em conduzir o povo, não a Cristo, mas conduzir o povo de acordo que eles são beneficiados com aquilo. Vemos hoje, infelizmente, o povo de Deus, e principalmente líderes, caindo em descrédito, porque pessoas sem caráter, pessoas sem experiência com Deus, pessoas sem amor, se escondendo atrás do evangelho, para levar vantagens. Vemos do outro lado, pessoas motivadas a fazer a obra de Deus, pessoas motivadas a trabalhar até na igreja, mas querendo reconhecimento, buscando fama. Até uns dias atrás, até uns 7 anos atrás, estava na moda falar que era até evangélico, né? Você ligava a televisão, tinha um monte de artistas declarando que era evangélico. De uns dias para cá, já está caindo o modismo, né? Porque se você é evangélico, você já está contra a ideologia de gênero, você já está contra os homossexuais, você já está contra um monte de ideologias demoníacas que está sendo tentado de qualquer maneira ser infiltrada no nosso país. Então já não é mais tão bonito ser evangélico dos dias para cá. Mas até uns dias para trás, era motivo de aplauso. Quantas pessoas buscam uma posição
com a tentativa de alcançar glória, de alcançar aplausos, de alcançar reconhecimentos. E na verdade o evangelho puro e genuíno, ele não trabalha sobre isso. Eu queria trabalhar justamente sobre a importância de nós termos uma consciência do que realmente o evangelho propõe para a gente. O que realmente Jesus propõe com a gente, com os ensinos dele. O que ele realmente quer nos ensinar e aonde que ele quer direcionar a nossa vida. Não estou falando aqui que é errado você reconhecer um pastor. Não estou falando aqui que é errado você reconhecer alguém que canta bem. Não estou falando aqui que é errado nós reconhecermos o talento dos nossos irmãos que congregam com a gente, que convivem com a gente e que Deus usa de fato. Eu estou falando aqui de motivações erradas que nascem de dentro do nosso coração para fazer a obra de Deus de alguma maneira. E nós precisamos aprender que motivação é uma coisa muito séria. O motivo de Deus não aceitar uma oferta de Caim e de Abel é justamente a motivação que estava por trás daquela oferta. Não era apenas porque um trouxe um fruto da terra e o outro trouxe um cordeiro. Não é nada disso. O segredo estava na motivação. As nossas motivações têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Porque se ela estiver, de alguma maneira, distorcida, nós não teremos benefício algum. Paulo estava falando que tem pessoas que pelo motivo de eu estar preso, estão pregando o evangelho, mas não com a intenção de ganhar as pessoas para Cristo. Estão pregando, estão falando de Jesus, estão falando do amor de Deus, mas a intenção deles é me cutucar, é me ferir. Estão pregando por inveja, porque está aproveitando que eu estou preso, para ver se o ministério dele fica maior que o meu, já que agora eu estou limitado, não posso sair, não posso viajar, não posso fazer isso. Motivação errada. A motivação que está por trás, a coisa é certa. Pregar o evangelho é certo. Falar de Jesus é certo. Falar do amor de Deus é certo. Louvar o Senhor é certo. Fazer qualquer coisa na obra é certo. Mas e a motivação? O que está me motivando? O que está me levando a fazer isso? O que está me conduzindo, me impulsionando a fazer? Se a motivação estiver errada, o nosso trabalho vai ter resultado, mas nós não seremos beneficiados com ele. Eu queria, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo de número 13. Mateus 5, versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Mas eu queria que vocês observassem dois pequenos detalhes nesse texto. Jesus começa dizendo primeiro que nós somos o sal da terra. E depois ele diz que nós somos a luz do mundo. Vamos prestar bastante atenção na ordem das coisas. Primeiro, sal da terra. Depois, luz do mundo. Parece que é um detalhe bobo, despercebido. Mas por que primeiro precisamos de ser sal e depois precisamos de ser luz?
o sal, ele era usado para conservação. Hoje nós temos geladeira, temos freezers, congelador. Mas antigamente, para se conservar a carne ou se conservar algum alimento, era usado sal, para aquilo manter conservado. Quando a Bíblia diz que nós somos sal, está querendo dizer que nós somos o tempero, aquilo que conserva. E o interessante é que tem um texto em Timóteo que veio à minha cabeça agora, eu nem lembrei disso, nem anotei aquilo ali, mas fala que um dos motivos de o homem da iniquidade ainda não ter se manifestado de forma clara e visível é porque a igreja do Senhor está plantada na terra ainda. O sal ainda está aqui, impedindo que ele possa de fato colocar sua mão e suas garras de fora, por enquanto. Mas vai chegar um dia que a igreja vai ser tirada. Mas o que eu quero retratar agora é sobre a importância de nós aplicarmos o sal em nós. Porque se nós formos luz primeiro, quando nós visivelmente nos colocarmos de frente para as pessoas, elas vão até bater o olho, vão até ver a luz, porque Jesus está em nós. A palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas ao caminhar conosco, sem nós ter aplicado sal em nós, quando ela chegar bem pertinho, quando ela começar a caminhar do nosso lado, ela vai sentir o mau cheiro da carne, o mau cheiro do pecado. Por isso que é importante primeiro nós aprendermos a aplicar o sal em nós. É importante nós aprendermos a primeiro fazer uma obra na nossa vida, nem nós fazer, é permitir o Senhor fazer uma obra em nós primeiro. Nós vivemos um período de ativismo religioso, vivemos um período de confusão em questão da palavra de Deus, falta de ensino da palavra de Deus, porque nós vemos cultos voltados só para bênção, vitória e mais sei lá mais o que, e a vida cristã mesmo, nada. Falar sobre mudança de vida, sobre mudança de caráter, sobre transformação, sobre crescimento na vida cristã, de jeito nenhum. Vamos falar sobre 7 passos para nós sairmos da crise financeira, vamos falar sobre 7 passos para nós vencermos o nosso inimigo, vamos falar de 7 passos para quebrar as correntes, sei lá da onde, e vamos 7 passos, 7 passos, 7 passos. Mas ninguém fala de 7 passos para parar de mentir, ninguém fala de 7 passos para parar de roubar, ninguém fala de 7 passos para sempre ter um caráter, mudar. Não fala sobre isso não. Eu até hoje não vi uma campanha 7 passos para aprender a deixar de lado a minha vontade. Eu não vi. 7 passos para aprender a carregar a minha cruz. Não tem. Tem 7 passos para tudo que me beneficia. Mas para que mude para me moldar, não tem passo nenhum. Gente, que evangelho é esse? Está de brincadeira, né? O povo está brincando com as coisas de Deus. Como se ser cristão fosse participar de uma denominação. Como se ser cristão fosse o fato de ser católico ou ser evangélico. Perdemos o foco daquilo que a palavra de Deus quer realmente nos ensinar. O que você é? Sou evangélico, sou católico. Grande coisa. Ser cristão é ser pequeno Cristos. A palavra no grego significa isso. É ser discípulo. É aprender a deixar para trás a nossa vontade para seguir os passos de Cristo. Apocalipse 14, se você ler lá na sua casa depois, você vai ver os vencedores. Quem são os vencedores?
aqueles que seguiram o Cordeiro por onde ele foi. Esses são os vencedores. Mas eu quero trazer aqui para a gente conseguir compreender aonde que eu quero chegar, para você entender uma coisa muito interessante. Irmãos, precisamos pedir a Deus sabedoria para servi-lo. Senão nós vamos nadar e morrer na praia. Vamos nos esforçar, vamos ralar, mas se nós não aprendermos a lutar conforme as regras, se nós não aprendermos a observar o que a palavra de Deus nos ensina, o nosso serviço será em vão. Vamos chegar no final de tudo e ter uma grande surpresa e pensar assim: poxa vida, mas eu vivi dentro da igreja, eu vivi para o Senhor, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, fiz e aconteceu. E vamos ter uma surpresa no final, porque as coisas não funcionam só porque eu fiz ou porque aconteceu. As coisas funcionam quando eu aprendo a observar o que Deus quer de mim de verdade, quando eu aprendo a submeter o que Deus quer de mim. Muitas vezes eu quero pregar, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Infelizmente os batistas principalmente, eu não vou falar de outras denominações, mas os batistas criaram a ideia de que nós devemos nos posicionar e nos oferecer como missionários. Mas se nós lemos a Bíblia, não tem disso não. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, que uns foram chamados para isto, para aquilo e para aquilo outro. Um para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores. Não falou que se colocou à disposição, falou que foram chamados. Tem pessoas que passam a vida toda fazendo uma coisa que talvez não é o lugar que deveria estar. E eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus para a gente entender, porque até fazer a obra de Deus, a palavra de Deus orientou a fazer, mas tem a maneira certa de ser feita. Porque senão nós vamos perder o nosso tempo. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que estão distorcendo o evangelho. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que estão de alguma maneira levando vantagem com o evangelho. Porque vai chegar um dia que a casa vai cair. Vai chegar um dia que vai ser manifesto as nossas obras. Vai chegar um dia que tudo que nós fizemos de bom ou de mal vai ficar claro. E nós vamos receber de acordo com essas nossas atitudes, seja por motivações certas ou motivações erradas. Eu quero que você só entenda uma coisa. Atos capítulo 16, versículo 6, para vocês entenderem uma coisa interessante. Atos capítulo 16, versículo 6. Jesus diz assim, em Marcos 15, versículo 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então tá bom. Pregar o evangelho é certo, não é, irmãos? É ou não é? Vocês estão tudo quietinhos. Sim ou não? Sim ou não? Amém. Atos 16, 6. Diz assim: e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Sabe o que você quer dizer, irmãos?
Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus de pregar a palavra de Deus em uma determinada região. Agora, ele poderia ter obedecido ou não. Graças a Deus que graças a Deus que ele obedeceu. Porque ele foi para a região da Europa, de onde o evangelho veio até nós. O evangelho chegou a nós através da Europa. Paulo obedeceu a ordem do Espírito Santo de Deus. Mas se Paulo tivesse desobedecido, tivesse ido para a Ásia e pregado o evangelho, ele teria algum resultado? Seria um resultado para ele de alguma coisa? Eu creio que pessoas iam se converter ao evangelho. Só não sei se teria algum resultado para Paulo. Sabe por que eu estou falando isso tudo, irmão? Essa palavra nasceu de um texto de Mateus 7. Mateus 7, a partir do verso de número 21. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, irmãos, eu não creio que isso aqui seja mentira. Eu não creio que tenha alguém que vai ter coragem de chegar diante de Deus e afirmar que fez algo que não fez de verdade. Isso aqui retrata pessoas que realmente se engajaram na obra, que pregaram a palavra, que falaram do amor de Deus, profetizaram, impuseram a mão sobre enfermos e eles foram curados, expulsaram demônios. Mas quando chegou no momento do garladão, porque isso não é para salvação não, tá, irmão? Se nós formos analisar o texto aqui não está falando de salvação, o texto aqui não está falando de livramento de inferno, o texto aqui está falando de galardão. Se nós pegarmos o contexto todinho, você vai ver que está falando de galardão. A Bíblia diz que se nós pegarmos um copo de água e dar para um profeta, nós receberemos galardão por isso. Se nós fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos em secreto, o nosso Pai, que também nos vê em secreto, nos recompensará. Está falando de recompensa. Está falando da pessoa ser recompensada. Não, seu serviço foi em vão. Para esse momento aqui, eu não te conheço não. Quão triste será isso, irmãos? Fazer a obra de Deus não é coisa fácil, nós sabemos disso. Quantas vezes nós deixamos muitas coisas para estar aqui, e chegar num momento desse, recebemos uma palavra dessa? Mas Senhor, eu cantei no louvor, deixei meus filhos em casa muitas vezes, fiz isso, fiz aquilo, mas qual que era a motivação do seu coração? Se a motivação do coração for, como a irmã canta bonito, já perdeu. Você já teve sua recompensa, já foi aplaudido. Se a motivação do meu coração de vier aqui trazer uma palavra para vocês for preparar uma palavra para ser aplaudido por vocês,
Eu posso receber minha recompensa aqui mesmo. No dia que o Senhor voltar, fala assim: não, meu filho, você já recebeu já. Você já foi muito aplaudido lá. Você procurou o que você queria, achou. Era aplauso, não era o que você queria? Sua motivação do seu coração não era aplauso? Já recebeu. Agora a Bíblia fala assim: o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Quando você for jejuar, jejue, não para que as pessoas vejam o que você está fazendo, mas faça em secreto com Deus. For orar, ore não para que as pessoas vejam que você ora, mas faça em secreto, porque o vosso Pai que também está te vendo em secreto, é Ele que vai te recompensar. Está vendo, queridos? O que está no nosso coração, a motivação é que faz a diferença. Se eu orar só aqui na igreja para mim ser reconhecido, que valor que isso tem? Se eu ajudar as pessoas só para as pessoas verem que eu sou bonzinho, que valor que isso tem? Nós já recebemos nosso galardão? Já recebemos nossa recompensa? Precisamos observar alguns detalhes para fazer a obra de Deus, porque senão nós vamos nadar e morrer na praia. Vamos chegar no final e ver uma situação parecida com o que está registrado na palavra de Deus. Irmãos, isso é duro. Isso é duro. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Que eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Você é importante na obra de Deus. Eu sou importante na obra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, e que se faltar um dedinho desse corpo, o corpo todo sente. Mas nós precisamos entender que Deus está fazendo uma obra dentro de nós primeiro. O título que eu não falei antes, porque eu queria deixar para agora, fala assim: obras ou caráter? O que Deus está interessado na sua vida? Deus está interessado mais que você faça e aconteça, ou que você deixe Ele trabalhar na sua vida, que você deixe Ele te moldar, que você deixe Ele te transformar, que você deixe Ele mudar a área da sua vida que precisa ser mudada? O que você acha que Deus está mais interessado? Qual que nós achamos, irmãos? Não é você não, eu também estou incluído nisso. Deus está mais interessado de que eu faço uma multidão de coisas, ou que eu permita que Ele trabalhe em mim? O que vocês acham? A Alessandra soprou aqui para mim aqui. Primeiro que Ele faça a obra em mim, para depois eu estar pronto para fazer a obra dEle. Porque senão, irmãos, nós vamos ser que nem carne podre. Aonde nós passarmos, às vezes a gente atrair as pessoas para a gente vai afastar as pessoas da gente. Jesus quer que nós vivamos uma vida de ressurreição, uma vida nova, uma vida transformada. E nós estamos vendo hoje uma igreja que não está mais se importando com isso. Uma igreja que não está mais se importando com santificação. Uma igreja que não está mais se importando de seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Uma igreja que não está se importando mais de permitir o Senhor mudar. Que não está mais se importando mais com o pecado. Que não está se importando mais de viver uma vida que não agrade o Senhor. Irmãos, aqui não é lugar de ninguém perfeito, eu sei disso. Mas aqui é lugar de gente que está lutando para mudar. Que está lutando, que está pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha fraqueza, me põe de pé, me limpa, me purifica, Senhor, me coloca no caminho certo, aplana meus caminhos. Mas ultimamente nós temos visto pessoas que estão conformando com o erro, que estão conformando com o caminho sujo, que está conformando com o mau caráter, que está conformando com a mentira, que está conformando com a inveja, que está conformando com o orgulho, que está conformando com a soberba. Gente, isso é paralisar a obra de Deus. Deus quer que nós nos rendemos. Ele quer que nós permitamos que Ele trabalhe em nós. Ele quer tocar naquelas áreas que muitas vezes nós estamos querendo esconder.
sabemos quem que nós somos, irmãos, quando nós saímos daqui, que nós entramos dentro da nossa casa, as máscaras caem, as maquiagens são tiradas, e é aí que Deus quer trabalhar. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Não pense que vai ser o esforço de vocês que vão mudar a vida. Não pense que é o esforço de vocês que vai fazer aquele que é fraco, que não aguenta ficar sem mentir, que vai parar de mentir. Não pensa que é o seu esforço, aquele que tem a fraqueza de alguma maneira tem algum detalhe no caráter que precisa ser mudado, pensar assim, eu vou lutar contra isso. Não. O que o Senhor está convidando a gente a fazer é nos render a Ele. É falar para o Senhor, Senhor, faça em mim, me ajude. Eu não quero conformar com o pecado na minha vida, mas me ajude então. Me coloca de pé, me limpa. Muitas vezes nós achamos que é o nosso esforço. Não, eu sou tal. Não é nada. Enquanto nós não aprendemos a entregar no Senhor, Senhor, me ajuda, eu sou fraco, eu sou pecador, eu preciso que o Senhor me limpe, eu preciso que o Senhor conserte isso na minha área, na minha vida, eu preciso que o Senhor me ajude a parar de mentir, eu preciso que o Senhor me ajude a sair dos vícios, eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor, sozinho eu não consigo. É isso que faz a diferença na nossa vida. É quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, é quando nós deixamos Ele trabalhar em nós, é quando nós fazemos que nem um salmista, abrindo nosso coração para Ele, falando, Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, eu fiz isso mesmo, Senhor, eu falei isso mesmo, Senhor, eu fiz, me perdoa, me ajuda, me coloca de pé. Vida cristã é isso, irmãos, é o que tem ficado de lado. Não se fala mais nisso. De 8 anos que eu estou aqui em São João, posso contar nos dedos as vezes que as pessoas bateram na minha porta para falar assim, Tiago, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso mudar de vida. Normalmente bate lá e fala assim, Tiago, me ajuda, porque, nossa Deus do céu, eu estou devendo até a cabeça, preciso que o Senhor que ore, preciso que faz uma campanha lá em casa, preciso disso, preciso daquilo outro. Mas só que o Senhor está querendo de pessoas que se rendem a Ele, não por causa dos benefícios dEle, mas Senhor, eu quero ser Teu. Eu quero que o Senhor limpe, que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor purifica, que o Senhor faça transbordar essa água viva que o Senhor promete que elas fluirão de dentro de mim. Que o Senhor faça transbordar em mim luz, que eu seja sarado, que eu seja curado, que eu seja liberto. O Senhor quer que nós nos rendemos ao pé dEle e busque da parte dEle uma cura para a nossa alma, uma libertação do cativeiro do pecado, uma busca de santidade, de transformação para a nossa vida, uma novidade de vida. Não podemos nos acomodar, não podemos deixar com que, achar que tudo é normal, achar que, não, é assim mesmo, ó o fulano, ó o ciclano, não, irmãos. Se nós fazermos isso, nós vamos cair numa frieza, nós vamos travar. E lamento informar, vamos voltar lá no texto de início para a gente terminar com ele. Filipenses, depois de Efésios, Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo de número 6. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Olha a declaração de Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus
Sabe o que isso está querendo dizer, irmãos? Que nós deixando ou não o Senhor trabalhar em nós, Ele vai trabalhar. E Ele vai deixar o negócio completinho até no dia que Ele quer, no dia certinho. Mas existe 2 detalhes aqui. O primeiro detalhe é a nossa oportunidade hoje, agora. É a oportunidade que Deus está nos dando agora, a oportunidade que nós estamos inseridos na igreja do Senhor. É a oportunidade de nós mesmos nos render, a oportunidade de nós mesmos confessar o nosso pecado, a oportunidade de nós mesmos pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós, a oportunidade de nós mesmos nos render e falar assim: Senhor, limpa a área que o Senhor precisa limpar na minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu quero lutar, eu quero vencer, eu não quero viver do jeito que eu estou vivendo, eu não quero permitir que o pecado me domine, eu não quero permitir que eu viva uma vida fracassada diante do Senhor, eu quero viver uma vida que te agrade, me ajude. E você se colocar na presença do Senhor todo dia, todo dia, todo dia, porque vida cristã é arrependimento todo dia, é voltar aos pés da cruz todos os dias, porque nós somos pecadores mesmo, não tem jeito não. Não tem ninguém aqui que é puro, que não peque. Por isso nós precisamos todo dia dobrar nosso joelhinho diante do Senhor e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso ser melhor hoje, eu preciso que o Senhor me ajude hoje, eu preciso que o Senhor me coloque de pé hoje, eu preciso que o Senhor me livre hoje, eu preciso que o Senhor me abençoe meus caminhos hoje, eu preciso que o Senhor seja comigo hoje. E se arrepender, caiu, ó Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me perdoa, me coloque de pé. Mas quando nós endurecemos nosso coração, isso não está acontecendo mais na nossa vida, o Senhor arruma meios para nos quebrantar. Vem uma crise financeira, vem uma crise na família, vem um filho nas drogas, vem um marido, vem uma esposa que endureceu o coração. De alguma maneira vem um problema na saúde. De alguma maneira Deus querendo quebrantar nosso coração. Meu filho, volte para mim. Meu filho, olha para mim. Meu filho, deixa eu trabalhar na sua vida. Meu filho, permita eu te limpar. Meu filho, permita eu te preparar. Meu filho, permita eu fazer a obra que eu estou querendo fazer na sua vida. Mas vamos supor que se Jesus buscasse a igreja hoje e achasse tal pessoa endurecida, sabe aonde que ele ia terminar esse processo de preparação? Na grande tribulação. Grande tribulação não é para quem não é cristão, não é para quem é crente, não. Se nós lemos Apocalipse 7, vai ver João falando assim: Senhor, quem que é esse pessoal, essa multidão que não se pode contar? E o que é respondido para ele? O que é respondido para ele? Vocês lembram? Alguém lembra desse texto? São os santos que ficaram para a grande tribulação. Lá o texto fala claramente que eles tiveram as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, mas não deixaram Deus trabalhar neles aqui, não permitiram o Senhor trabalhar no dia a dia, não permitiu a vida cristã diária com o Senhor acontecer, endureceram o coração, preferiram mais a vontade própria, preferiram obedecer mais a vontade do ego, permitiu acompanhar a sua própria vontade do que acompanhar a vontade de Deus. Essas pessoas ficaram para a grande tribulação, para ser quebradas. Lá diz que elas vão ser decapitadas, vão ser perseguidas por causa de Cristo. Sofrimento igual a Bíblia diz que nunca houve igual. Para quê? Para que a obra do Senhor seja completa na nossa vida. Irmãos, vamos observar a palavra de Deus. Evangelho não é apenas para prosperidade. Evangelho não é apenas para a gente ter vitórias sobre algumas áreas da nossa vida. Deus dá. Deus nos ama. Ele cuida de nós, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe quando nós precisamos de uma provisão financeira, Ele sabe quando nós precisamos de uma provisão na nossa saúde, Ele sabe quando nós precisamos de uma provisão na nossa família, Ele sabe disso tudo. Mas isso não pode ser a nossa motivação para servir a Ele.
A nossa motivação para servir a Ele tem que ser entregar a nossa vida para Ele, pertencer a Ele, ser dele, permitir Ele trabalhar em nós. Não pode ser as bênçãos e os benefícios, mas tem que ser Ele. Tem que ser o amor a Ele. E precisamos guardar isso no nosso coração. Guardar isso dentro de nós. Porque senão vai chegar um dia que as nossas obras vão ser reveladas. As nossas motivações vão ser reveladas. E aí? Que perca de tempo nós tivemos? O maior interesse que Deus tem em nós, querido, é o interesse de nós deixar Ele trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque na medida que Ele vai trabalhando em nós, Cristo vai crescendo em nós. Na medida que Ele vai trabalhando em nós, Cristo vai aparecendo em nós. Na medida que Ele vai fazendo a obra dEle em nós, a luz do Espírito Santo, a luz do Senhor Jesus vai brilhando na vida de outras pessoas. À medida que Ele vai trabalhando dentro de nós, à medida que Ele vai mudando o nosso caráter, na medida que Ele vai transformando, precisa ser transformado, não precise nem de falar do Evangelho, porque a sua própria vida se torna o Evangelho. Não que não seja preciso pregar, mas antes de pregar precisa-se ter um compromisso de viver, de buscar mudança, de buscar transformação. Eu acredito mais num vizinho que dá um bom testemunho do que no Silas Malafaia pregando no domingo, no sábado todinho. Para uma pessoa que está lá do outro lado, lá, olhando e falando assim: poxa vida, meu vizinho aqui é da igreja, mas eu não quero ter a vida que tem. Para que eu vou para lá? Esse homem está falando que é mil maravilhas, mas eu conheço meu vizinho, eu sei como é que é o negócio dele. Irmãos, o que faz diferença é o quanto que nós estamos deixando o Senhor trabalhar em nós. Vamos fazer esse compromisso. Vamos nos render aos pés do Senhor. Vamos aprender a nos colocar na presença do Senhor toda manhã. Arrepender daquilo que precisa ser arrependido. Não se fala de arrependimento mais. Arrependimento é mudança de mente. É você acordar: poxa vida, até ontem eu estava fazendo isso, mas isso é errado. Senhor, me perdoa, me ajude. Eu não quero fazer isso mais não. Mas hoje nós estamos conformados com a palavra chamada iniquidade. Eu sei que é errado, mas vou fazer. Eu sei que é errado, mas me dá prazer. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos aprender a nos voltar para Ele. E eu quero orar por você nessa noite. Você que quer o Senhor Jesus, não porque Ele pode te curar, não porque Ele pode te libertar, não porque Ele pode trazer seu marido para a igreja, não porque pode fazer isso, fazer aquilo outro. Não, você que quer orar agora para o Senhor Jesus, fala assim: Senhor Jesus, o Senhor trazendo meu marido ou não, o Senhor me curando, o Senhor trazendo a minha esposa ou não, o Senhor curando ou não, o Senhor transformando ou não, o Senhor prosperando ou não, eu quero declarar que eu te amo e reconheço o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero orar por você que acredita dessa forma, porque essa é a motivação certa de servir o Senhor. Se o Senhor fizer ou se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele prosperar ou se Ele não prosperar, Ele é Deus. Se Ele curar, se Ele não curar, é Deus. Se Ele trazer um filho das drogas para dentro da casa dele ou não trazer, Ele continua sendo Deus. Não muda. Agora, se a nossa motivação for isso, nós vamos ser frustrados. Nós vamos ter dificuldades. E vai chegar um dia que nós vamos estar de frente com a situação que não tem como voltar atrás. Hoje nós estamos tendo oportunidade, mas aquele dia ali, que nós lemos de Mateus 7, 21, já era, passou. Então a oportunidade é hoje. Servir ao Senhor é hoje. Eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, querida, a palavra diz assim: agrada-te o Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando o Senhor nos vê voltado para Ele, querido, o Senhor tem prazer de nos abençoar, o Senhor tem prazer de abrir as portas, o Senhor tem prazer de mostrar a provisão dEle para nós. Mas isso não pode ser a nossa motivação. Quero orar para a sua vida. Vamos colocar de pé.